Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E agora a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo, que se encontra em Lucas, capítulo 15, versos 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Essa parábola aqui, pessoal, fala sobre um homem muito jovem, inexperiente, que achou que era melhor viver distante do seu pai, mas gastando tudo o que tinha conseguido com o seu pai. Essa parábola aqui, pessoal, simboliza as pessoas que estão com Deus, que se agradam de Deus, e Deus começa a beneficiar essas pessoas com bens. Deus dá para essas pessoas uma família maravilhosa. Deus protege essas pessoas de todas as circunstâncias, mas mesmo assim, elas se sentem infelizes. Pessoas essas que acham que vão ter mais felicidade no mundo, que vão poder aproveitar a sua vida no mundo, e aí acabam por muitas vezes levando tudo o que conseguiram com o seu pai, com Deus. Entendeu? Pessoa que às vezes leva toda a estrutura, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, tudo o que conseguiu, estando com Deus, fazendo a vontade de Deus, para gastar com o mundo. Na esperança de conseguir mais. O filho pródigo não era simplesmente um filho que abandonou a casa do seu pai. Era um filho que, além de abandonar a casa do seu pai, ainda levou metade dos bens que tinha direito. O pai se coloca na posição de Jesus, que muitas vezes permite que você vá. Permite que você vá gastar toda a sua felicidade, tudo que você adquiriu estando ao lado de Deus no mundo. Por quê? Porque o filho pródigo acreditou que ia conseguir mais no mundo, que ia dobrar sua fortuna, que ia ter muito mais dinheiro, que ia ter muito mais felicidade, e ele quebrou a cara. Por quê? Porque às vezes, pessoal, a gente acha que nas noitadas, nas festas, né, nas prostituições e papapá, a gente vai encontrar mais felicidade. E geralmente a gente encontra amigos que só aparecem para nos sugar, para tirar tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos. Geralmente mulheres aproveitadoras ou homens aproveitadores, entendeu? Porque no mundo, para lhe tirar vai ter muitas pessoas, mas para lhe dar vai ter poucos. E quando veio a fome, este homem precisava de alimento. Porque lá fora, um copo de cachaça, um copo de cerveja, qualquer coisa que te causa mal, alguém te oferece. Mas comida, algo que vai te fazer bem, as pessoas vão te negar. Entendeu? E ainda vão dizer que são teus amigos. Então não há nada lá fora para o filho que está na casa do seu pai. A casa do pai, pessoal, não tem a ver com igreja, não tem a ver com congregar dentro de uma religião ou algo do tipo. A casa do pai é estar com Deus, andando nos caminhos de Deus. E tudo que você conseguiu porque Deus resolveu te dar. Deus resolveu te abençoar. O carro que você conseguiu,
né? Com muito esforço, fazendo o que era certo. A motinha, o dinheiro que você tem trabalhando com muita luta. Isso tudo Deus quer sempre te abençoar mais e mais. Mas quando você pega tudo isso que você conseguiu e leva para o mundo, a intenção do mundo é te tirar. Porque o mundo quer te ver na lama. O mundo quer te ver comendo com os porcos. E aí, quando o filho estava no mundo, ele se sentiu tão humilhado que ele se esqueceu que era filho. E começou a se comportar como servo. Ou pior do que servo. Porque o mundo coloca na nossa cabeça que nós não somos dignos do nosso Pai. Quando a gente peca, a gente se afasta de Deus, porque o mundo chega e fala, você não merece a salvação. Você não merece se aproximar. E aí o filho, que deveria pensar como filho, começa a pensar como escravo. E a gente percebe que os escravos estão se alimentando melhor do que o filho. Mas Deus não quer que você seja um escravo. Deus não te quer como servo. Quando o filho resolve voltar para a casa do seu pai, ele começa a articular na sua cabeça toda uma estrutura comportamental, que ele vai apresentar ao seu pai. Para convencer o seu pai a ele colocar ao menos como servo. Porque às vezes a gente se sente tão lixo que começa a querer argumentar com Deus. Senhor, eu não sou digno. Senhor, me perdoa, mas eu não mereço, né? Ô Senhor, coloca pelo menos eu como servo. Eu não mereço mais tudo aquilo que tu me deu, que eu desperdicei no mundo, né? Qualquer coisinha para mim serve. Mas Deus não quer te dar qualquer coisa. Deus quer te dar do melhor desta terra, entendeu? E aqui a gente vê a figura de Deus, de Jesus Cristo. Mas o Pai disse aos seus servos, primeiro vamos ver. E disse-lhe o pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Deus é como um velho correndo desesperado para abraçar o seu filho. Não tem nada mais desesperador do que um velho correndo, porque o velho já não tem perna, já não tem força. Mas o pai estava tão desesperado para abraçar o seu filho que ele correu mesmo não tendo força. Então Deus ele vai na tua direção quando ele vê que você está disposto a se encontrar com ele novamente. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, sandália nos pés, e trazei-me o bezerro cevado e o matai. Então comamos e alegramo-nos, porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho dele morreu a partir da hora que foi para o mundo. O filho dele começou a se comportar como um morto, alguém sem esperança, porque quando você perde a esperança, você perde os seus sonhos, você perdeu a vontade de viver. Mas quando voltou para o pai, o seu pai mostrou para ele que o lugar dele era como filho e colocou de volta nele a vontade da vida. Ele já não precisava mais comer como os porcos. No versículo 27 do capítulo 15 fala, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Veio teu irmão e teu pai. Um servo está falando para o irmão deste rapaz, do filho pródigo. Mas o irmão se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Em contrapartida, pessoal, o irmão que não era servo começou a se comportar como servo. Ele se sentia injustiçado pelo seu pai. Mas o seu pai deixou bem claro, o teu irmão não tinha nada, porque desperdiçou tudo que tinha no mundo. Mas tudo que eu tenho é teu. Não tem por que tu ficar triste por eu não ter matado um bezerro cevado para ti. Porque se tu quiser, tu pode pegar o bezerro e matar. Então, muitas vezes, acontece isso na vida das pessoas. As pessoas querem começar a se voltar para Deus, mas tem sempre um irmão que diz que já está lá para acusar a pessoa. Ah, aquele cara ali, ó, ele era da igreja, mas se desviou, fez mesmo de merda e agora está aqui dentro da igreja. Entendeu? Tem muitos irmãos que querem nos afastar do pai. Tem muitas pessoas que se comportam como o irmão do filho pródigo. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o filho pródigo, ele se arrependeu. Então, seja um filho pródigo.
Se você foi para o mundo, se você se perdeu, se você achou que era melhor lá, quebrou a cara, Deus está de braços abertos para você. Não se comporte também como o irmão do filho pródigo. Se alguém foi para o mundo e se perdeu e resolveu voltar e Deus recebeu, receba você também. A salvação, pessoal, é para todos. Todos que se arrependem e perseveram. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Obrigado. Se vocês gostaram, se inscreve aí, viu? Até a próxima.